Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 19 de fevereiro de 2024, né? Segunda-feira, temos uma segunda-feira ensolarada aqui na cidade do Rio de Janeiro. E nós vamos juntos, então, dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, ok? Então, temos aqui a lição do dia de hoje, que é a lição 50. O amor de Deus é o meu sustento. O amor de Deus é o meu sustento. E aí Jesus diz assim: aqui está a resposta a todos os problemas que te confrontarão hoje, amanhã e através dos tempos. Nesse mundo, acreditas que és sustentado por tudo, menos por Deus. A tua fé é colocada nos símbolos mais insanos e triviais: pílulas, dinheiro, roupas protetoras, influência, prestígio, que gostem de ti, conhecer as pessoas certas e uma lista infindável de formas do nada que dotas com poderes mágicos. Todas essas coisas são os teus substitutos para o amor de Deus. Todas essas coisas são apreciadas para assegurar uma identificação com o corpo. São cantos de louvor ao ego. Não ponhas tua fé no que não tem valor. Isso não vai sustentar-te. Só o amor de Deus te protegerá em todas as circunstâncias. Ele te elevará fazendo com que saias de todas as provações e te erguerá para o alto acima de todos os perigos recebidos nesse mundo, a um clima de perfeita paz e segurança. Ele te transportará a um estado mental em que nada pode ameaçar, nada pode perturbar e onde nada pode interferir na calma eterna do Filho de Deus. Não ponhas tua fé em ilusões, elas te falharão. Põe toda a tua fé no amor de Deus dentro de ti, eterno, imutável e para sempre infalível. Essa é a resposta para o que quer que seja que te confronte hoje. Através do amor de Deus dentro de ti, podes resolver todas as aparentes dificuldades sem esforço e com confiança segura. Dize isso a ti mesmo frequentemente hoje. É uma declaração de liberação da tua crença em ídolos. É o teu reconhecimento da verdade sobre ti mesmo. Durante 10 minutos, 2 vezes hoje, pela manhã e à noite, deixa a ideia para o dia de hoje mergulhar profundamente na tua consciência. Repete-a, pensa sobre ela. Deixa que pensamentos correlatos venham para ajudar-te a reconhecer a verdade disso e permitir que a paz flua sobre ti como um manto de proteção e segurança. Não deixes pensamentos vãos e tolos entrarem para perturbar a santa mente do Filho de Deus. Tal é o reino dos céus. Tal é o lugar de descanso onde o teu Pai te colocou para sempre. Muito bem. Essa lição é muito linda, né? O amor de Deus é o meu sustento. Gente, é muito linda essa lição, né? Se eu juntar essa lição com a voz de Deus fala comigo durante todo o dia, não há nada a temer, Deus é a força na qual eu confio e Deus é o amor no qual eu perdoo, e aí em Deus é o amor no qual eu perdoo, eu ainda falo, Deus é o amor com o qual eu amo a mim mesmo e Deus é o amor no qual eu sou abençoado. Nossa Senhora, gente, eu não preciso de mais nada. Eu posso parar o curso aqui, né? Se eu conseguir internalizar essas lições, nossa, muita cura já terá acontecido na minha mente, né? O amor de Deus é o meu sustento. O amor de Deus é o meu sustento, né? Nossa Senhora. Vamos ver o que a gente tem aqui para trabalhar com isso no livro do Robert Allen e do Alan Watson, perdão, e do Robert Perry. Lição 50, dia 19 de fevereiro.
o amor de Deus é o meu sustento. Ou, numa tradução mais literal, eu sou sustentado pelo amor de Deus. Eu sou sustentado pelo amor de Deus. Qual é o propósito da lição de hoje? Internalizar a ideia de que você é sustentado pelo amor de Deus e não pelas coisas do mundo, e sentir a proteção, a paz e a segurança que o seu amor, que o amor de Deus traz, tá? Vamos nos lembrar, repetir essa ideia frequentemente durante o dia, né? E aí ele cita a Declaração da Independência norte-americana, que é citada por Jesus, né? Enquanto Jesus estava ditando o livro para Helen, ele fala em mais de uma passagem, né? E ele diz assim: tente repetir essa declaração de uma maneira bastante sentida aqui e agora, e veja o efeito que essa declaração tem na sua mente. O amor de Deus é o meu sustento. Ou, eu sou sustentado pelo amor de Deus, né? Responda aqui, e aí resposta à tentação. Sempre que você se sentir confrontado com um problema ou um desafio, responda àquilo que está confrontando você, repetindo essa ideia. O amor de Deus é o meu sustento. Enquanto você fizer isso, se lembre de que, através do amor de Deus dentro de você, você pode resolver todas as aparentes dificuldades sem esforço e em segura confiança, tá bom? Muito bem, passamos para o comentário. O que é que me sustenta? Para quem eu me volto, para o que eu me volto quando eu me sinto vazio ou depletado? Deus, a minha fonte eterna, ou algo mais? Eu tenho que admitir que frequentemente é para alguma coisa, né, do lado de fora de mim, que eu me volto em busca da minha renovação, né? Que eu me volto para encher as minhas baterias, né? Eu sempre faço analogia com vocês, né? Que o nosso contato com Deus, a nossa conexão com Deus, é mais ou menos como se nós estivéssemos nos colocando na tomada, como um telefone celular, para fazermos essa recarga. Tá bom? Então, nós vamos fazer essa recarga, que ela só pode ser feita através do amor de Deus. Nada mais pode trazer essa renovação para você. Você pode, aparentemente, ser preenchido pela realização de um desejo mundano, mas esse prazer, essa satisfação e essa alegria, eles vão durar muito pouco, tá? Muito, muito pouco. Muito bem. Como seria chegar a confiar completamente em algo que é tão profunda e absolutamente confiável? Como seria? Então, em vez de você jogar sua confiança no seu emprego, você vai colocar sua confiança em Deus. Em vez de você buscar a sua segurança no seu emprego, você vai buscar a sua segurança em Deus. Porque você já sabe que, como a projeção dá lugar à percepção, quando você partir dessas sensações internas de segurança e confiança, então você vai poder criar um mundo melhor fora de si mesmo, né? Vai conseguir fazer essa criação fora de si. A lista de itens do primeiro parágrafo da lição contém algumas coisas que se encaixam, né, para cada um de nós.
Então, deixa eu ler novamente o primeiro parágrafo aqui para a gente acompanhar bonitinho em português. Nesse mundo acreditas que és sustentado por tudo, menos por Deus. A tua fé é colocada nos símbolos mais insanos e triviais. Pílulas, dinheiro, roupas protetoras, influência, prestígio que gostem de ti, conhecer as pessoas certas e uma lista infindável de formas do nada, das ilusões que tua mente tu dotas com poderes mágicos. Muito bem. Quando nós nos voltamos para essas coisas, algo dentro de nós sabe que elas não estão realmente resolvendo nada. Elas são nada além de paliativos. Elas são placebos que podem aquietar os sintomas por um período de tempo, mas no fim das contas não curam nada. Porque o nosso único problema é a nossa crença na separação de nosso pai, tá? Ok? Eu acho que foi Santo Agostinho que disse que cada um de nós nasceu com um orifício, né? Com o formato de Deus dentro dos nossos corações. Nós podemos tentar preencher esse orifício com todo tipo de coisas, mas nada se encaixa lá, nesse buraco, né? A não ser o amor de Deus. Vocês lembram quando a gente era pequeno? Que a gente brincava? Eu me lembro quando eu era criança, tipo, estava no jardim de infância, a professora botava lá um negócio chamado blocos lógicos, né? E a criança tinha que enfiar o cilindro de madeira no buraquinho do cilindro, o cubo no lugar do cubo, a estrela tridimensional no lugar da estrela, né? O retângulo, o paralelepípedo no lugar do paralelepípedo. Então é disso que ele está falando aqui. Só o amor de Deus cabe nesse orifício. Só o amor de Deus. Então nada, a não ser o amor de Deus, poderá nos preencher verdadeiramente. Tá? Não sabia dessa citação de Santo Agostinho. Vou ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu faço um post no Instagram, tá? Nós estimamos as outras coisas porque estamos tentando preservar a nossa imagem, a nossa identidade imaginada e independente como um ego num corpo. Nós estamos estimando, dando valor ao nada para preservar um nada. A integridade vem apenas a partir da união com a nossa fonte. Esse sentimento de inteireza, esse sentimento de que nada está me faltando, vem apenas da minha conexão, da minha união com da nossa união com a nossa própria fonte. O amor de Deus pode transportar você para um estado mental no qual nada pode ameaçar você, nada pode te perturbar, onde nada pode se intrometer na eterna calma do Filho de Deus. Tá? E eu desejo, eu quero um estado mental como esse. Eu quero esse tipo de estabilidade interior e essa serenidade da consciência. O que mais poderia trazer isso para mim, exceto saber que eu estou conectado com um infinito suprimento de infindável benevolência. O salmista disse uma vez no primeiro salmo, aqui eu vou ler em português, eu peguei o primeiro salmo para poder ler para vocês, inclusive nunca tinha lido na vida. Olha que lindo.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Entendamos esses pecadores aí, gente, como aqueles que estão no erro mental, tá bom? Para aí a gente não brigar com um curso em milagres, tá bom? Muito bem. Quando você se torna internamente consciente de que o amor de Deus está sustentando você, é como ser uma árvore plantada num rio. As suas raízes constantemente são supridas pela água, que está sempre lá e que está sempre sendo renovada. Ou, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? E aí, no Salmo 23, que é o meu segundo salmo favorito, ele diz assim, eu vou ler o Salmo 23 porque vale a pena a gente fazer essa oração no dia de hoje, tá? Eu amo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Né? Muito bem. E aí ele cita mais uma frase aqui do livro de exercícios que eu vou ler em português. Não ponhas a tua fé em ilusões, elas te falharão. Põe toda a tua fé no amor de Deus dentro de ti, eterno, imutável e para sempre infalível. Essa é a resposta para o que quer que seja que te confronte hoje. Tá bom? Muito bem. Voltando aqui. Aí ele conclui. Novamente, as instruções práticas nos instam a mergulhar para dentro da nossa própria consciência. Para que possamos permitir que a paz flua através de nós como um cobertor de proteção e segurança, né? Não é bem essa palavra, né? Mas proteção e cuidado, né? Alguém que está cuidando de nós, alguém que está se responsabilizando pelo nosso bem-estar. Frequentemente, eu acho que é útil para mim estabelecer esse sentimento através da visualização de algo. Eu estou sendo banhado numa luz dourada, estou sendo abraçado pelo meu guia espiritual, ou estou afundando numa banheira de hidromassagem quente. Eu posso permitir que esse seja um tempo de descanso, 10 minutos nos quais eu simplesmente deixo ir física e mentalmente e me permito a mim mesmo experimentar a paz. E eu digo a mim mesmo, eu estou bem, eu estou em segurança, eu estou em casa, em Deus.
O amor de Deus me rodeia e me protege. O amor de Deus me nutre e faz de mim aquilo que eu sou verdadeiramente. Tá bom? Muito, 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 muito bonito esse comentário dele, né? Então, eu sou sustentado pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O amor de Deus me sustenta. Como é isso? Quando nós vivemos num mundo governado pelo sistema de pensamento do ego, no qual um dos pilares é o princípio da escassez, né? Porque esse mundo do ego, ele está assentado na falta, na limitação e na separação. Ele está assentado na minha ilusão de que eu sou incompleto, de que eu sou faltante, de que eu sou imperfeito, de que eu não sou bom o suficiente, de que eu não valho nada, de que eu nunca vou conseguir, de que eu sou um perdedor, não é isso? E aí Jesus vem e diz assim: o amor de Deus é o meu sustento. E aí vocês podem estar aí querendo me xingar, né? E eu tô prometendo para vocês, eu acho que desde sexta ou sábado, que eu ia ler um texto para vocês aqui do Poder versus Força do Dr. David Hawkins, essa obra-prima. E um dia eu não posso porque eu tenho que fazer o vídeo mais rápido, no outro dia eu não posso porque eu tenho que falar de outra coisa, no outro dia eu não posso porque o texto anterior, o texto que eu li ontem tem que ser lido antes. E aí hoje eu separei o texto para ler. E é um texto sobre a pobreza. E aí ele cai no dia em que a lição é: o amor de Deus é o meu sustento. E aí vocês entendem, né, que como é o Divino Espírito Santo, né? Ele sincroniza tudo, ele encaixa tudo. Ele fala para mim o tempo todo o texto que eu tenho que ler, o comentário que eu tenho que fazer, dentro, é claro, das minhas limitações espaço-temporais, né? E aí eu vou ler esse texto para vocês. Então a gente está na escala dos níveis de consciência do Dr. Hawkins. Tá lá no Instagram, para quem ainda não achou, por favor, ache, tá? É aquele funilzinho colorido. E nós vamos falar de pobreza hoje. Então esse texto aqui é maravilhoso. É um texto do capítulo 21, o estudo da consciência pura. E aí ele vai falar das características da consciência pura, tá? E aí ele fala assim... uma coisa que eu tenho que dizer para vocês antes que eu me esqueça é que tem 3 aulas, tem 3 lives que eu fiz ano passado que falam sobre esse assunto. Caso você ainda não tenha assistido, eu recomendo fortemente que você assista, tá? Como as lives agora estão fechadas, se você quiser assisti-las, você tem que me mandar um e-mail, tá? Então a primeira é o princípio da escassez, parte 1. A segunda, o princípio da escassez, parte 2. E a terceira, o princípio da escassez e os relacionamentos amorosos. Às vezes a gente tem muito dinheiro no banco, mas nós somos escassos em amor próprio, em relacionamentos bons, saudáveis, harmoniosos, né? Muito bem. Aí ele diz assim: a nossa visão da consciência está alinhada com o nosso conceito do eu. Quanto mais limitado é o sentido da identidade, tanto menor é o parâmetro da experiência. Os paradigmas restritos da realidade têm efeitos globais. Por quê? Porque a mente humana, ela é regida também por um inconsciente coletivo, né? A mente humana não, isso que eu falei não está correto. O mundo que é projetado do lado de fora também é regido pelo somatório do inconsciente coletivo de cada uma, somatório das mentes individuais que vão gerar um inconsciente coletivo, né? Por quê? Porque se não fosse assim, nós que já temos um pouco, aí um nível de consciência um pouco melhorado, nós não veríamos uma guerra, né?
Então, no somatório dessas mentes individuais, eu tenho o inconsciente coletivo, que ainda vibra na guerra. Então, tem várias guerras acontecendo no mundo hoje. Tem uma guerra acontecendo no Estado de Israel, tem uma guerra ainda acontecendo na Ucrânia, né? Então, olha o que ele diz. Por exemplo, os nossos estudos sobre os pobres, entre aspas, deixaram claro que a pobreza não é apenas uma condição econômica, mas sim que os pobres também são pobres em amizades, em habilidades verbais, são pobres em educação, são pobres em vida social, são pobres em recursos materiais, são pobres na saúde e são pobres no seu nível geral de felicidade. A pobreza, portanto, pode ser considerada a qualidade de uma autoimagem limitada, que, em consequência, produz a escassez de recursos. Então, o pobre, ele tem uma mentalidade de pobre. Ele tem uma mentalidade limitada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. No meu humilde ponto de vista, não vai ser você fazendo cursos como ficar rico e milionário com o poder do pensamento ou com a lei da atração que você vai sair da sua pobreza. Não vai. O único jeito de você sair da sua pobreza é você passar pelo processo total, radical, de expansão da sua consciência e de reforma íntima. Porque os pobres, eles têm uma série de defeitos de caráter que os ricos não têm. Ok? Então, nós fomos criados num paradigma que diz que o rico é mau. Mas isso é para deixar você continuando a ser pobre. Isso é intencional, para manter você no cabresto. Porque aquele que é rico, ele pode ajudar muitas pessoas. E, de fato, na maioria dos casos, ajuda. Porque o dinheiro é neutro. Nós estudamos isso no ano passado, há um ano atrás, talvez em fevereiro ou março. O dinheiro é neutro e eu posso pegar esse dinheiro e transformar ele em algo maravilhoso. Eu posso ajudar causas, eu posso ajudar pessoas. Mas eu preciso me lembrar que a única coisa que eu posso verdadeiramente dar para o outro é uma mudança de nível de consciência. O outro tem que aprender a fazer por si. Porque não é a característica de um mestre ascenso, e é isso que você está querendo se tornar, se você está aqui assistindo esse vídeo, tornar os seus discípulos, os seus alunos, seus dependentes. Não é. O ensinamento está aí, gratuito, livre para todo mundo. Segue quem quiser. Você vai ficar com aquele professor, com aquele terapeuta, com aquele mestre durante um tempo. Depois você segue a sua vida. O bom professor, o bom mestre, o bom terapeuta é aquele que não quer incentivar a dependência. É que quer deixar o outro livre. Ele pode até ficar um pouco preocupado quando o aluno fala, não, agora eu já sei tudo, eu vou cuidar da minha vida. Ele pode até ficar preocupado e falar, olha, eu não concordo com você. Não acho que seja a hora ainda, mas ele não vai segurar. Porque ele sabe que todos são livres. E que talvez efetivamente tenha chegado a hora daquele caminho ser seguido com outro professor, tá? Então vamos lá. A pobreza não é um status econômico, mas sim um estado de consciência. Falamos disso durante 9 horas nessas 3 lives do princípio da escassez. Então, a pobreza, ela é um estado de consciência. Se você ainda não conseguiu sair da pobreza, deixar para trás o status financeiro reduzido dos seus familiares, isso é a condição sine qua non para você ascensionar, para você ascender. O quê? Ficar rico? Não. Ficar rico, não sei. Não está no seu destino, talvez não esteja ficar rico, ficar milionário, ficar bilionário, não sei. Mas ter mais do que o suficiente para você ter uma boa vida, uma vida com lazer, uma vida se alimentando bem, uma vida sem sacrifícios muito grandes.
né? Ah, eu tenho que tomar 3 conduções para ir para o meu trabalho. Eu chego em casa meia-noite e tenho que acordar às 4 da manhã para poder chegar no trabalho às 8 da manhã. Você vai precisar se trabalhar para sair disso. Esse é esse estado de consciência. E ele diz assim, ele completa: a pobreza não é um estado econômico, mas sim um estado de consciência. A energia desse nível de consciência está em torno de 60. Então, só para a gente lembrar aqui os níveis de consciência, deixa eu ver se eu encontro aqui o que eu quero. Achei. Então, olha só para a gente se lembrar, no nível 20 eu tenho a vergonha. No nível 30, eu tenho a culpa. No nível 50, eu tenho a apatia. No nível 75, eu tenho a pena. No nível 100, eu tenho o medo. E no nível 60, isto é, entre a apatia e a pena, eu tenho a pobreza. Eu tenho a pobreza. Essa foi uma das coisas que mais me agradou quando eu comecei a frequentar a Seichonoye. Porque o mestre fala, a pobreza, ela é uma consequência da desconexão de Deus. Então, se você é pobre, se você está lutando para sobreviver, você ainda está desconectado de Deus. Então, o que você tem que fazer? A cada dia mais se reconectar com Deus e praticar essa lição. O amor de Deus é o meu sustento, tá? Então, dentro da prosperidade, uma das associações para as quais você entra, e essa é a minha associação, você pode escolher, tem a dos jovens, tem a Pomba Branca, né, que é para jovens senhoras e senhoras, e tem a de prosperidade, a da prosperidade, que é dessa que eu faço parte. Então, todos os anos nós nos juntamos para estudar sobre a prosperidade, para estudar como criar negócios. Tem uma série de empresários lá ensinando. Esses empresários geram emprego, esses empresários pagam impostos, esses empresários, eles patrocinam pessoas, né? Outro dia, conversando com um deles, ele falou para mim que pagou a faculdade de vários funcionários que eram muito bons, que se dedicavam muito à sua empresa de contabilidade, né? Então, é assim que nós entendemos que vamos ajudar o mundo. Eu não vou ajudar o mundo dando bolsa isso, bolsa aquilo, auxílio isso, auxílio aquilo. Não, você não precisa pagar porque você é pobre. Não, você entra na cota, você entra não sei onde. Não. Não, de jeito nenhum. Eu vou despertar dentro desse indivíduo a lembrança de que ele é o Filho de Deus. Perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. E aí ele vai poder caminhar com um moto próprio, como dizia um grande amigo meu. Ele caminha por si só, ele vai criar as oportunidades. Ele vai enxergar onde a oportunidade está e ele vai agarrar a oportunidade. Né? O mestre tem vários livros, assim, que eu me lembro de cabeça, pelo menos uns 10 livros, nos quais ele fala sobre a prosperidade, né? E a prosperidade, ela nasce dessa raiz do entendimento de quem você é. Você é o Filho de Deus, né? E aí ele continua aqui. A identificação e a experiência do eu podem se limitar a uma descrição do corpo físico. Pronto, o nível mais baixo de consciência, que é aquilo que o curso vai martelar na nossa cabeça diariamente, que nós não somos, tá? A pergunta de que isso deriva é: como alguém sabe que tem um corpo físico? Mediante a observação, nos damos conta de que os nossos sentidos registram a presença do corpo físico. Mas a pergunta seguinte é: o que é isso que está consciente dos sentidos? Como experimentamos aquilo que os sentidos nos informam? Tem que existir algo maior que o corpo físico, assim, a fim de podermos experimentar o que é menor. E este algo é a mente. É o que Jesus diz, nós somos mente e espírito. A aula de ontem à noite foi sobre isso, né? Foi a ilusão do ego-corpo.
Seção 5 do capítulo 4, As Ilusões do Ego, tá? Uma pessoa se identifica com o seu corpo porque a sua mente experimenta o seu corpo. Os pacientes que perderam partes importantes do corpo afirmam que o seu sentido de identidade não se reduz por isso e costumam dizer: eu sou o mesmo de sempre. Tá? Então, ele continua aqui, ele vai, né, falar da consciência pura, mas, olha só, o que eu quero deixar como mensagem para vocês hoje é que enquanto você não estiver se assentando no amor de Deus para buscar criar coisas boas, materiais e imateriais na sua vida, né? Porque olha só, você está fazendo, você está estudando um curso em milagres aqui comigo, então pelo menos você tem um telefone celular e uma boa conexão de internet. Você deve ter também, como eu peço no início dos anos, letivos, você deve ter também um lápis, uma caneta e um caderno e uma borracha, né? E, gente, é muito importante, né? A virtude que os homens mais buscam é a autoconfiança, né? Se a gente pudesse escolher uma única virtude para dar, para conferir para um ser humano do sexo masculino, a gente poderia dizer que essa virtude seria a autoconfiança. A capacidade de confiar no seu próprio poder de criar no mundo. Os homens, eles são empreendedores por natureza. É da natureza deles prover, proteger, criar, oferecer. É da natureza masculina, né? E as mulheres, o que mais elas buscam? Elas buscam se sentir seguras. Elas buscam se sentir seguras. Só que o grande problema é que na nossa sociedade atual, nós vamos buscar a nossa confiança do lado de fora e a nossa segurança do lado de fora. Não que as mulheres também não busquem confiança e os homens não busquem segurança, mas são graus distintos, por causa da composição das energias majoritárias nas mulheres, que são as energias yin, majoritárias nos homens, que são as energias yang, tá? Então a mulher, ela precisa se sentir enraizada, né? E o homem, ele precisa se sentir confiante para ir além, né? A mulher, quando tem um filho, o que ela faz? Ela quer envolver aquela criança no máximo de segurança possível. Se ela pudesse, ela pegava o filho e colocava de volta dentro da barriga, tá? Mulheres aqui me digam se eu estiver errada, né? Eu não sou mãe, mas eu faço isso com os meus pets. Meus pets têm que estar... eu tô olhando aqui pra ver se... Hoje cheguei em cima da mesa de centro, a gatinha tá deitada em cima da mesa de centro comendo um negócio. O que ela tinha comido? Um pedaço da fita do livro que estava embrulhado para presente em cima da mesa. Aí eu fui lá, abri a boca dela, tirei a fita, soltei tudo, já tava toda assim. Falei, meu Deus, que bom que eu tô em casa, minha filha ia se engasgar com essa fita. Não ia, né? Mas já tirei um negócio de perto dela, já tirei um outro livro que estava embrulhado também com outro tipo de fita de perto dela. Aí vem o pai. Aí o que o pai quer? O pai, ele tem uma forma de amar diferente da mãe. Ele quer mandar o moleque pra luta. Vai aprender a viver, né? Outro dia eu vi um videozinho bonitinho no Instagram. O pai tinha uma piscina em casa. E aí o que ele fez para as crianças não morrerem afogadas, né? Como isso é comum, né? A criança se afogar na própria piscina de casa. Infelizmente, muitas vezes isso já aconteceu. Ele ensinou as crianças pequenas a nadar e a saírem da piscina. E aí ele mostrava no vídeo, aqui ninguém se afoga. Se cair na piscina, já sabe o que fazer. Então, o pai quer dar essa confiança. Por quê? Porque ele tem. E a mãe quer dar a segurança, porque ela tem. Mas o problema é quando a gente vai buscar a segurança no marido. Eu vou arrumar um homem bem rico, CEO daquela empresa, eu vou obrigar ele a me casar, eu vou ficar grávida sem ele saber.
Aí eu vou ter segurança. Quando aquele homem me der o sobrenome dele, eu estou segura. Não faça isso. Vá buscar sua segurança em Deus. E aí Deus vai mandar para você um companheiro que possa fazer você feliz. Pode não ser o CEO da empresa, né? Mas vai ser um homem digno de você, de alguém com a sua conexão com Deus, tá? E o homem o que quer? Ele quer adquirir um senso de autoconfiança a partir dos bens externos. Ah, eu vou comprar aquele carro de 200 mil reais. E aí, enfim, eu me sentirei confiante. Não. Não. Vá buscar sua confiança em Deus. Sua autoconfiança, vá buscar em Deus. E aí, você vai estar tão conectado e tão autoconfiante em Deus que você vai poder criar coisas maravilhosas na sua vida. E talvez até um carro de 200 mil reais se torne algo que você não valoriza mais tanto. Repito, nada contra o carro de 200 mil reais. Mas tudo contra você se definir porque tem ou não tem um carro de 200 mil reais. Mas se você é o filho de Deus, você só pode se definir por uma coisa. E que coisa é essa? É o seu grau de consciência e de prática de que você é o filho de Deus. E aí você vai poder sair da pobreza. E aí não importa se vai ter um governo bom, se vai ter um governo ruim, né? Eu me lembro que quando eu era criança, aquelas épocas de inflação desbaratada, os milionários ganhavam dinheiro com a inflação, aplicando no overnight. Sempre tem alguém ganhando dinheiro. Ai, mas está acontecendo uma guerra lá. Tem gente ganhando dinheiro com a guerra. Oxi, como tem gente ganhando dinheiro com a guerra. Ah, você está defendendo isso, Jaque? Não, eu não estou defendendo. Mas eu estou querendo que vocês saiam do sono em que vocês vivem, achando que algo do lado de fora de vocês está comandando a vida de vocês. Então, se o amor de Deus é o seu sustento, e óbvio que isso é uma chave essencial, óbvio que você ir lá ser a árvore que está plantada lá no córrego é o último estágio antes de você ascender, né? Como disse Jesus, a minha última lição foi só ouvir a voz do Espírito Santo. É isso que eu tô querendo que você entenda hoje. Porque olha só, a lição é muito clara. O amor de Deus é o meu sustento. Ponto. Não tem mais. O amor de Deus é o meu sustento, mas olha como estão as contas públicas. Meu Deus! Saímos de um superávit, agora estamos num déficit. O amor de Deus é o meu sustento. O amor de Deus é o meu sustento, mas o meu irmão ficou com a minha herança. O meu irmão, ele deu um jeito de fazer uma manobra e ele pegou toda a minha herança para ele. O amor de Deus é o meu sustento. Mas a minha mulher foi embora e eu vou ter que dar mais da metade do meu salário para ela. Pois dê. Se o juiz assim determinou, dê. Multiplique os seus rendimentos para que quando você tiver uma nova esposa não falte nada nem para você e nem para ela. E abençoa o dinheiro que você está dando para ex. Não, o amor de Deus é o meu sustento, mas as pessoas no meu trabalho, elas vivem me puxando o tapete e eu nunca consigo ser promovido. Já que, como que o amor de Deus é o meu sustento? Olha a pobreza na qual eu me encontro. Então eu acabei de te dar a chave para você sair da pobreza. É você sair do nível de consciência da pobreza. A primeira chave para você sair do nível de consciência da pobreza é você reconhecer que você não é um corpo. Você é o filho de Deus. Você é a vida de Deus. Deus é o seu pai, Deus é a sua mãe. Ah, meu pai era muito pobre, ele passou fome na infância. Minha mãe também não tinha nada o que comer. Ok? Mas você é o filho de Deus, você não é um corpo. Se conecta nisso.
Medita, pratica, lê. Ajude o outro. Segunda chave para você sair da pobreza, ajudar o outro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para dar. Não tem problema nenhum. Nenhum. No final de semana você vai lá. Ah, eu sou um humilde pintor de paredes. Nossa, conheço pintores de parede que estão ganhando horrores. Vai lá na escola do seu bairro e se junta com outros amigos seus da área da construção civil e vai reformar a escola com material de construção que vocês tenham sobrando. Dá 2 sábados do seu mês para reformar a escola das crianças. Você que trabalha com limpeza, vai lá na escola, limpar a escola do seu filho, de graça. E vou te dar uma outra chave. Agradeça, 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 agradeça. Se você hoje tiver muito pouco, agradeça. O pouco com Deus vira muito, já diz o ditado popular. Então eu vou ler de novo, para você não se esquecer. Por exemplo, os nossos estudos sobre a pobreza deixaram claro que a pobreza não é apenas uma condição econômica. Claro, ela deriva de tudo isso aqui que a gente está falando. Mas sim que os pobres também são pobres em amizades, em habilidades verbais, em educação, em vida social, em recursos, em saúde e no seu nível geral de felicidade. A pobreza, portanto, pode ser considerada a qualidade de uma autoimagem limitada, que em consequência produz a escassez de recursos. Não é um status econômico, mas sim um estado de consciência. A energia desse nível de consciência calibra em torno de 60. Então, a pobreza é um estado de consciência. E tem rico que tem mente de pobre. Né? Eu tenho uma grande amiga que ela fala assim, muito engraçada, ela fala assim: o fulano saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu do fulano. Né? Mas esse não tem consciência de que o amor de Deus é o sustento dele. E de repente você pode passar as suas férias na Índia e você chega lá e encontra um sábio, um rishi. E aquele homem, ele não tem nada além da roupa do corpo, mas ele é rico. Ele é rico porque ele não tem, porque não quer ter. Mas ele sabe manifestar, ele sabe materializar. Shri Ravi Shankar, da Arte de Viver, falava muito disso. Shri Ravi Shankar não tem casa em lugar nenhum, só tem o ashram lá na Índia. Quando o Shri precisa viajar, alguém dá uma passagem para ele de avião de primeira classe. Quando o Shri precisa viajar, algum adepto no mundo oferece para ele ficar numa casa maravilhosa. Então Shri não tem nada, mas Shri tem tudo. Vocês entenderam? Ele tem tudo porque ele tem a capacidade de manifestar tudo. E esse era o estado do homem no Jardim do Éden antes da queda, né? Então olha só, eu vou trazer esse texto para vocês, é que esse livro sumiu aqui em casa, é um texto maravilhoso. Então esse estado de não ter nada e ter tudo é aquele estado em que você está caminhando. Você está caminhando por uma floresta. Então você precisa sair do sol e descansar. E você olha para a esquerda e tem uma clareira confortável debaixo de perto de uma árvore onde você pode descansar. E você então volta a caminhar. E você de repente começa a sentir sede. E na sua frente aparece um córrego de águas frescas e limpas. E você se serve da água. E você continua a caminhar. E você então sente fome. E de repente você vê uma árvore com uma fruta, que não seja a maçã, de preferência. E você colhe a fruta que está na altura da sua mão e você come. Esse é o estado em que vive uma pessoa que tem consciência dessa lição. Eu sou sustentado pelo amor de Deus. Claro que existem derivações aí, eu não vou ficar falando desse assunto, que a gente pode falar mais 3 horas, então eu vou pedir a vocês que assistam as 3 aulas ao vivo sobre o princípio da escassez, se vocês ainda não tiverem assistido. Então, para finalizar, é importante que se desprogramar, que você entenda que se desprogramar do princípio da escassez é se desprogramar do ego. Sem se desprogramar do ego,
você não ascende. Não vai para a quinta dimensão. Um dos programas favoritos, mais fortes e mais bem-sucedidos que foram implantados na mente humana é o princípio da escassez. Do princípio da escassez derivam a pobreza material, a falta de amigos, a falta de amor, a falta de ajuda, a falta de estudo, a falta de uma mente que possa apreciar a arte, o belo, a música, tá? Então, isso é a chave ascensional. Então, hoje, que você pratique muito, se lembrando de que você é sustentado apenas pelo amor de Deus. Quando você tem essa consciência, aí as coisas do lado de fora podem começar a se manifestar na medida em que delas você necessitar. E, inclusive, mais além. Peço a vocês que orem hoje com fé o Salmo 23. Tá bom? Então, meus amores, essa era a mensagem para o dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.